Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas e nós estamos na série sobre o profeta Eliseu. E hoje a nossa quinta teleaula e vamos falar sobre o profeta e a escola de profetas. Então é muito interessante, né, falar sobre a escola de profetas, que é o nome do nosso programa. Aliás, eu aguardei por muito tempo esse ano tão importante que é o ano apostólico de Eliseu. Então, praticamente mais de 20 anos nós temos o programa Escola de Profetas e é baseado nessa restauração que hoje nós vamos falar, que era uma restauração ministerial dos filhos de profetas e sacerdotes através de Eliseu. Então hoje não vamos falar de um milagre específico, nós vamos falar do maior milagre do ministério profético, que é a multiplicação de discípulos. Nós vamos explorar a escola de profetas, o impacto duradouro de Eliseu na formação dos filhos de sacerdotes e profetas. Então, diferente de Elias, que era um solitário, Eliseu estava sempre cercado por uma comunidade. Isso nós vemos quando ele segue o seu senhor, o profeta Elias, nas várias cidades da localidade próxima ao Rio Jordão. Então, em várias passagens, né, nós vemos, segundo Reis 2, 4, 6, nós vemos grupos chamados de filhos dos profetas, vivendo em Gilgal, Betel e Jericó. Então, essas três cidades eram as três cidades principais que formavam um eixo ali naquela região, inclusive ali já era a tribo de Efraim, já ao norte, ao sul de Israel. Então, era um contexto onde iria ali ser necessária uma transformação, uma renovação na mente daqueles que eram os discípulos de profetas e filhos de profetas. Vamos ler 2 Reis 2, versículos 5 e 15. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo, elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele: também o sei, calai-vos. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe a um encontro e se prostraram diante dele em terra. Então nós vemos aqui um momento que é um momento muito importante, que é um momento onde Eliseu vai ter até um embate. Por quê? Porque Eliseu não era de família sacerdotal, não tinha descendência vinculada à descendência de Levi, onde vinham os sacerdotes, os discípulos dos profetas. Ele era um agricultor. Então, quando ele foi chamado por Elias, por orientação de Deus, Deus que falou: Elias, unge Eliseu como profeta no teu lugar. Então, ele vai chegar ali naquela região, que nós vamos pôr aí já o mapa, e quando ele chega nessa região, ele vai encontrar o quê? Os discípulos, né? A escola de profetas totalmente descontextualizada com a prosperidade que Deus tinha preparado para eles. Então, para nós entendermos um pouco desse momento e até o porquê que esses discípulos dos profetas queriam até provocar, né? Estão provocando Eliseu. Fica sabendo, viu, Eliseu? Que eles tinham, obviamente, o dom profético também. O que precisava ser restaurado era a mentalidade que eles já tinham perdido, a mentalidade de uma mente próspera, soberana, daqueles que são filhos de Deus. Então, eles ficavam provocando: você sabe que Elias vai ser arrebatado e você vai ficar na mão? Quero ver o que vai acontecer depois. Era mais ou menos assim o sentimento que eles tinham. E Eliseu respondia com: calai-vos. Eu também o sei, querendo dizer, vocês não pensem que o fato de Elias ir, que eu não vou continuar com o meu chamado ministério. Então havia como que uma disputa entre ele e aqueles que eram os discípulos dos profetas. E agora era um momento, né, nessa região de Jericó, porque aconteceu em Gilgal. Veja aí no mapa para você entender melhor, está o mapa aí, mostrando as três principais cidades aonde ele vai atuar, que é Gilgal, Betel, já entrando em Efraim, e Jericó, que ficava um pouco mais próxima do Rio Jordão. Então essas três cidades, cada uma delas tinha por volta de 50 discípulos dos profetas.
Então, os locais mencionados, eles são todos muito próximos, como você pode ver no mapa, né, que nós vimos aí. Então, de Gilgal até Betel, pode-se dizer que são por volta de 30 quilômetros. Entre Betel e o Rio Jordão, são cerca de 40 quilômetros. E em linha reta, do Jordão até Jericó, aproximadamente 15 quilômetros. Quer dizer, eram cidades próximas e onde ficavam essas comunidades. E o que eram essas comunidades? Eram como seminários ou centros de formação espiritual, onde homens jovens aprendiam a lei, a história de Israel e cultivavam uma vida de oração, discernimento, sob a tutela de um profeta sênior. E agora, Eliseu deixando de o ser, que deveria ser, mas não agia como poderia, entra agora Eliseu. Então era uma rede, vamos dizer assim, de resistência espiritual em uma nação oficialmente que havia adorado a Baal. Então você imagina, né, esse contexto. Quando veio a adoração a Baal, ela veio com toda a riqueza e opulência dos fenícios. Então você vê, por exemplo, no Monte Carmelo, quando há aquela disputa entre os 850, eram 450 profetas de Baal e 400 do poste Hidro e apenas Elias. E aí, no momento em que vai cair fogo do céu, foi restaurado o altar ao Senhor. Então você imagine, estava destruído o altar ao Senhor. Agora, era Elias, só um profeta do inimigo, 850. Ganhavam muito bem, melhores roupas que existiam, vinham de um país riquíssimo no comércio. Então, essa disparidade que houve, porque enquanto estava tendo essa situação, havia colocados em covas, cerca de 50 profetas numa cova, mais 50 noutra, que viviam de pão, a pão e água. Então, um mordomo da rainha, né? Ainda glória a Deus que esse homem aí teve misericórdia, mas era um mordomo da rainha Jezabel que alimentava os profetas com pão e água. Como é que vai ficar a mentalidade de alguém que busca o Senhor, tem revelações de Deus, mas vive uma situação pão e água? Esses eram os profetas. Imagine os filhos, os descendentes, e também imagine quem iria querer dar continuidade a esse processo e até sendo arriscando, porque mesmo não tendo mais adoração a Baal, continuava a idolatria. E é esse período que Eliseu é chamado para renovar a mentalidade. Então isso é muito importante, até para você entender. Eu quero até lembrar, lembram que a casa onde ocorreu o milagre da multiplicação do azeite era de uma viúva de um desses discípulos dos profetas? Como é que ele estava? Endividado a tal ponto que depois dele morrer, os filhos iriam ser vendidos como escravos. Então essa era mais ou menos a situação dessa escola de profetas e da mentalidade dele. Então o estado mental, social, espiritual dos discípulos, filhos dos sacerdotes e profetas, era de flagrante decadência pelo passado duro que eles viveram e até viram seus pais passarem debaixo da perseguição de Jezabel e potencializando, como eu falei, os profetas de Baal. Então é bem interessante a gente entender isso e até um pouco da rejeição que no início acontece por parte dos discípulos dos profetas. Então, nos 3 lugares que ele passa, ele fala a mesma coisa. Calai-vos, eu também o sei. E no último lugar, onde eles estão ali na beirada do Jordão, em que Elias é arrebatado, então Elias é arrebatado, derruba a capa, Eliseu pega aquela capa, rasga a sua, pega a capa de Eliseu cheia de unção e toca. E a partir daquele momento as águas do Jordão abrem e ele atravessa. E é esse o momento que aqueles que eram descendentes de profetas e tinham a visão, a dedicação, o dom espiritual da profecia, começam a enxergar sobre Eliseu o espírito que agia. Não é o espírito de Eliseu, é o espírito, a unção que agia agora, que estava antes sobre Elias, estava agora sobre Eliseu. E essa constatação, ela foi muito importante
para que eles pudessem crer e passar por um processo de renovação de mente. Então, hoje em dia, nós vivemos situações complicadas no nosso país. Vejam que 2013 começa uma crise muito complicada, que ela vai se aprofundar em 2016. 2016 é o ápice dessa crise e ela vai acabando por volta de 2019. É mais ou menos o período que umas crises elas duram aqui no nosso país. Mas veja, com a Covid em 2020, 2021, essa crise se aprofundou. E ela vem até hoje, porque a gente vê também hoje um ambiente complexo, infelizmente politicamente falando, terrível, onde o Brasil está vivendo uns juros de 15%, inflação, não dá nem para dizer o que infelizmente tem acontecido ao nosso país politicamente. E é um momento que nós temos que, como Eliseu trouxe como igreja, nós trazemos essa visão. Mas como? Vivendo, fazendo parte da nossa mentalidade, essa mente próspera que Eliseu tinha. Então, é muito importante a gente entender. Eu queria até pôr a passagem dessa pessoa que achava que estava fazendo muito bem, mas no final estava achatando mais ainda os profetas de Deus. Vamos ler 1 Reis 18:13, que diz assim: acaso não disseram a meu senhor o que fiz? Quando Jezabel estava... O que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água. Então veja, ele fala com orgulho para Elias, né? Que ali é o período ainda de Elias. Com orgulho, mas eu fiz muito, tudo bem, fez. Mas veja, a degradação que trouxe essa crise com Baal, e o período também que a gente sabe que veio ainda posteriormente, 3 anos e meio de seca. Como é que estava a mentalidade deles? Para isso havia a necessidade da manifestação de alguém próspero como Eliseu. Não era mais alguém que mandava cair fogo do céu como Elias. E é bem interessante porque o momento em que Elias está para ser elevado aos céus, arrebatado, ele fala, pede-me o que você quer. Eu quero porção dupla da unção que está sobre a tua vida. Dura coisa me pediste. Veja que até a mente de Elias não estava muito boa. Dura coisa me pediste. Puxa, uma unção dobrada, espiritual. Elias, o que está acontecendo? É a mente e a situação que Elias foi para o deserto. Elias passou por um período que ele queria a morte. Então, essa degradação mental ainda surtiu um certo efeito. Porque se a gente perceber, Eliseu não vai viver nada de situação dura. Ele toma as atitudes proféticas, espirituais, de prosperidade e leva a Israel a se tornar novamente próspero. E esse é o nosso chamado como igreja. E pode ter certeza, vamos dar bons, maravilhosos testemunhos desse momento de prosperidade. Bom, nós vamos ao pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas.